Agora o versículo 16. Olha só o que os judeus faziam lá, continuam fazendo e agora ganharam os adeptos, os simpatizantes também. Nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Quando uma pessoa, e tem muitos, eu recebo muitos e-mails e mensagens, você está pregando mentiras, o crente perde a salvação, sim, se ele não for na igreja, se ele não der o dízimo, se ele não obedecer os pastores, ele vai perder a salvação e você vai ser culpado, você vai ser responsável, bababi, papapá, papapá. Essas pessoas que ensinam que um crente perde a salvação não estão pregando o evangelho da graça de Deus, estão pregando o evangelho de obras, um evangelho que é de perseverança até o fim, que não tem nada a ver com o evangelho da graça, um evangelho de atitudes, de maneira de andar, de roupa, que roupa usar, que cabelo usar, que esse evangelho não é o evangelho da graça de Deus. Então, quando você prega esse evangelho distorcido para os seus seguidores, o que você está fazendo? Enchendo sempre a medida dos seus pecados, como os judeus faziam ao impedir os gentios de escutarem a palavra de Deus. Você está impedindo também as pessoas de escutarem puramente a palavra de Deus. Uma vez eu conheci um pastor de Mogi Guaçu, eu fui distribuir folhetos em Mogi Guaçu, no fim começamos a conversar numa praça lá, e ele perguntou isso, perguntou aquilo outro, ele estava extremamente desapontado, porque dizia que eu estava tirando membro da igreja dele, eu não estava tirando membro de igreja nenhuma, mas é que muitos irmãos lá ficaram interessados na literatura. Ele mandou até queimar. Um dia no culto, ele pediu que todos trouxessem a literatura que tinham recebido de mim e fizeram uma fogueira lá na igreja para queimar a literatura. Eu conversei antes de acontecer, isso eu soube depois, mas antes de acontecer isso, eu conversando com ele, falando da certeza da salvação, ele falou: Mário, eu sei que o crente não perde a salvação, mas se eu pregar isso na igreja, a minha igreja vai ficar vazia. Percebeu? A minha igreja vai ficar vazia. O que ele estava interessado? Aqui, ó, receita. Porque se esvazia a igreja, a receita vai a zero. Como é que faz, né? Então, prega-se mentiras, prega mentira para não pregar o evangelho da salvação, o evangelho cristalino, a verdade. Prega mentira para não pregar a verdade. E com isso, priva as pessoas de conhecer a certeza da salvação, a bendita verdade da certeza da salvação. Agora, perceba duas palavras, dois verbos que aparecem quase numa sequência, no versículo 16, 1 Tessalonicenses 2, fala assim: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Agora veja no versículo 18: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Muito bem, quando você impede ou se opõe à pregação da palavra da salvação, do evangelho cristalino, da graça de Deus, sem amarras, da justificação pela fé somente, não por obras, não por frequência à igreja, não por dízimo, não qualquer coisa, você está trabalhando de graça para Satanás. Porque Satanás tem o interesse de impedir as pessoas de desfrutarem da sua salvação. Ou se tem, se tem. Ele não quer que ninguém viva feliz com a salvação assegurada. Se ele não pode tirar a salvação de um crente, ele consegue tirar a alegria da salvação do crente, colocando medo, colocando pavor, colocando incertezas no seu coração. Então ele consegue atrapalhar a comunhão de um crente. Uma pessoa me perguntou por que Satanás estava se preocupando em se opor e tal, se ele já sabe como é que vai acabar a história, né? Porque ele não pode tirar a salvação de ninguém. Se a salvação não se perde, então não tem como perder a salvação. Ele não tira, mas ele tira a comunhão. Quando ele apavora você com medo de perder a salvação, com medo de fim de mundo, com terrorismo psicológico, que nem esses vídeos do YouTube aí, ele está tirando a tranquilidade. Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim: quisera eu que fossem barrados aqueles que vos
que vos inquietam. Eu não me lembro aqui o versículo que é, mas ele fala uma coisa bem forte. Aqui, Gálatas 1, versículo 7. Que não há outro, não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que é transtornar o evangelho de Cristo? É corromper o evangelho de Cristo. É corromper. Vá lá para 2 Tessalonicenses 2:1. Aqui vai falar de duas coisas. Aqui fala da nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para nos buscar no arrebatamento, né? E depois ele vai falar também do que vai acontecer com esse mundo depois. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e acrescente entre parênteses, quer por vídeo do YouTube, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Vos engane. Então, tem pessoas que querem enganar, que querem perturbar os cristãos de várias maneiras. Por que isso? Para fazer aquilo que está escrito lá em Atos 20, que Paulo previu que iria acontecer. Haveria não apenas aqueles que seriam lobos entrando no rebanho para destruir, em Atos 20, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Esses entram para destruir. Versículo 30. E que dentre vós mesmos, no meio de vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas. O sentido desse perversas aqui é pervertidas, ou seja, distorcidas, corrompidas, para atraírem os discípulos após si. Entendeu agora, quando aquele pastor fala, se eu pregar isso, a minha igreja fica vazia? Porque ele deixa de atrair os discípulos após ele. Essa é a preocupação dele. Não está nem um pouco preocupado em fazer discípulos de Cristo. Aliás, não tem discípulos de homem, né? Nós somos todos discípulos de Cristo. Não vem aqueles falar para você assim, não, você tem que discipular agora pessoas, não sei o quê. Discipular para quem? Para você mesmo? Por quê? Eles vão seguir você? Não. Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Nós temos que levar toda a atenção das pessoas a Cristo, a nenhum homem, a nenhum ser humano. Porque se levar a atenção das pessoas a um ser humano, esse ser humano cai. E onde fica a sua esperança? Puxa, caiu lá o pregador, agora ele pecou e não sei o quê. E aí? Como é que fica a sua segurança, a sua comunhão com Deus? Porque você tinha apostado todas as fichas num homem falho, um homem de carne. Um homem de carne que é apto a pecar.